Quando se fala no risco do suicídio, é uma ventilação que vem de encontro à questão tanto da depressão, que tem aumentado vertiginosamente no Ocidente, principalmente pela explosão da tecnologia, da comunicação cibernética, da era cósmica que adentrou, quanto à questão da bipolaridade, que é um estado em que o indivíduo, na fase eufórica, fica propensa a cometer algo contra si mesmo. E nessa conjuntura da ideação suicida, acaba que se encontra a tragédia da obsessão, que é uma chaga nossa, enquanto humanidade, encarnada e desencarnada desse órgão, e que é possível encontrá-la nessa realidade, seja no início, como causa daquele quadro, ou como consequência. Daí a obsessão, ela vai ser vista e percebida ou causando aquela ideação ou advindo como consequência daquilo. Tinha um senhor que ele estava no 10º andar da sacada do prédio e ele, sob efeito obsessivo, estava numa hipnose profunda pelo efeito da obsessão que ele sofria por um agente desencarnado, e ele iria dar um passo e acreditava que estaria na quina da calçada, a um passo, enquanto que ele estava no 10º andar, tinha 10 andares de distância entre ele e o guidão da calçada. E ele, achando que em dando um passo iria ter com a calçada, deu o salto no ar e veio a cair embaixo, vindo a desencarnar. Ou seja, o desencarnado que o obsessionava fez ele acreditar e vislumbrar, até ter a miragem de uma realidade fictícia, e o levou a isso. É como se ele tivesse assassinado ao levar ele a se suicidar por uma miragem provocada na hipnose profunda. E isso tem a ver com uma realidade coletiva, um inconsciente que paira nessa conjuntura, que incita a um copo de cerveja, que oferece um cigarro e que convida, como se fosse um lazer feliz, inocente, inócuo, para uma irrelevante festinha que se realiza. No livro Comportamento Suicida na Infância e na Adolescência, de Clara Lila Gonzalez de Araújo, no capítulo 3, fala um pouquinho de fator que leva
incentiva o suicídio infanto-juvenil. Que graça! Seja na ideação, na questão da mutilação que ocorre e na cortina que se rasga em relação ao agravamento de depressão, bipolaridade, alteração mental que predispõe a esse tipo de fuga espetacular. Daí aqui é colocado um pouco, é um livro que traz essa ótica sob o parâmetro espírita e que fala a questão do bullying, a discriminação que isso gera no outro, a fraqueza moral e o medo em que o outro se sente acuado e invadido na sua intimidade. E acaba que, para se defender, acha que essa seria uma saída. É comum, em caso em que a pessoa está do alto de um prédio para se jogar, se ouvir faloche de um ou outro para se jogar mesmo, para criar coragem, para ir em frente. Ou seja, é como se o suicídio fosse visto como uma atitude corajosa e uma reação de caminho de se livrar de algo que me perturbe e que poderia ser descerrado a solução naquela iniciativa. Por isso que, quando se fala dessa linguagem consciente, precisa ter muita cautela, porque essa é a mesma linguagem que incita e que estimula o uso de droga ilícita, de álcool, como uma forma de se tornar seguro, de ter independência. Daí que entra aí a questão da própria era cósmica, onde a comunicação é cibernética, ela é em tempo real. Então, algo que acontece no Japão chega para mim nesse momento, em tempo real. E até uma preocupação, porque existe aquela ideia lançada de que eu precisaria estar a par do que acontece lá quando essa notícia é lançada. Isso é irreal. Eu não preciso saber de tudo aquilo que é despejado informação e correr atrás disso, a informação pela informação, sem objetivo útil, nobre da minha parte, por trás do contato com isso, porque senão vira só fofoca, só um tempo perdido. E uma maledicência que investiga o que acontece do outro lado desse orbe, na privacidade de alguém, por simples curiosidade infeliz, nefanda. Que é quando a pessoa pega o celular, fica sabendo algo da vida do outro e já espalha aquilo com o único fim de denegrir a imagem do outro, de se aproveitar
à custa daquela informação, de rir, de se divertir, mesmo que isso signifique prejudicar a imagem do outro. Daí que, mesmo numa condição de informação em tempo real, eu preciso me precaver para que eu não corra atrás de algo que em nada acrescenta e preciso ter um olhar crítico para a informação, a veracidade dela e se ela deve morrer em mim, eu devo calar e silenciar com aquela informação ou se vai ser útil e ajudar a passar isso para alguém. Até a maneira como eu posso fazer isso. Porque eu posso, de uma informação que eu precise usar ela para algo, juntar o quebra-cabeça em torno daquilo para que a forma que aquilo é passado seja construtiva, seja benéfica, auxilie. E nesse tempo de impressionante velocidade desse código universal, acaba que você tem no WhatsApp grupo que incita a automutilação, que incita o suicídio, como uma atitude intrépida, corajosa, em que aquele que lê desprevenido pode achar que ele precisa se preparar e se munir de arrojo para conseguir ter aquilo, o que seria uma vitória na ideia dele. Fazer aquilo que ele vê ali e que, na verdade, o conduz a uma situação deprimente. Da qual ele fica anos no astral para se recuperar e para vislumbrar a reparação daquela situação. E aí entra a questão do suicídio indireto, que é o álcool, que é divulgado amplamente e colocado na intimidade do lar. Momento que o irmãozinho nasce, tem ali um copo de cerveja para comemorar, sendo que está por trás de situação onde se ideia suicídio, e há relato de alcoólatra que se mata e incentiva o filho a fazer igual na sequência. A questão de agressão, de violência doméstica, que tem o alucinógeno, o álcool por trás. Daí que a própria postura diante da questão do convencimento que isso pode ter sobre mim, de como eu me porto, lido diante da situação, e a volta de experiência pregressa que eu tive quando eu estou sob alucinógeno, seja um crack, seja um álcool, reverbera na minha consciência experiência pregressa, que por misericórdia divina eu esqueci ao entrar aqui de novo, e que esse filtro fino é rompido pelo alucinógeno e volta como um vômito mesmo que derrama mental,
com um efeito danoso, porque eu posso entrar numa faixa de loucura por inaptidão para lidar com aquele arquivo que volta dessa forma, pela minha imprecaução, e isso desarticula meu equilíbrio e percepção da realidade. Tinha um senhor que ele fazia uso do álcool, ele chegou em casa, a esposa estava guardando, ele ameaçou matá-la. E o filho mais velho, porque estavam os irmãos menores, esse filho foi entrar para defender a mãe. Esse senhor acabou numa luta com esse filho, esfaqueou ele, ele veio a ter que ir para o hospital. E ela foi orientada em desdobramento a permanecer em oração pela situação. Mas um caso da violência, em que esse filho foi comprometido, parece que até havia desencarnado esse filho nessa briga. Tem uma história em que isso ocorre. Pode não ser especificamente essa, mas que há essa briga entre esse pai e esse filho, por ele estar alterado, e ele vem a desencarnar o filho. Mas isso é uma ponta de iceberg. Diante de alucinação em hospício, manicômio, por alteração devido a vício, a questão de criminalidade em presídio, que tem o vício por trás, violência doméstica, e a questão da recidiva, que é relevante nesse contexto, quando a pessoa se deixa envolver por aquele consumo, ela consegue vencer a janela de abstinência, o risco de recidiva, o cuidado que ela precisa ter a partir dali, porque aí é um cuidado que vai acompanhar ela pro resto da vida. Alguém que já foi alcoólatra e se recupera, evita passar em frente a um bar. E acidente, e a consequência atrelada a essa realidade. Quando se vê, às vezes, uma pessoa dentro de um carro fazendo um racha, como aconteceu recente, que uma moça na moto foi atingida e acabou tendo a perna amputada devido a um choque no carro que estava em racha, se for feita uma investigação, tem algum alucinógeno por trás, que a pessoa altera, perde a noção do risco, se sente empoderada falsamente e acaba prejudicando a si e ao outro, aquele que no momento intercepta seu caminho.